Ok, boa tarde a todos. Nós temos hoje, na realidade não é hoje, ontem começamos as comemorações da Semana da Mulher. 8 de março, amanhã, é considerado o Dia Internacional da Mulher, e o Hospital da Mulher está fazendo cada dia um tipo de evento diferente. Hoje nós temos a honra de trazer aqui o nosso delegado de Bangu, que está desde dezembro com a gente, o doutor José Mário, que vai conversar um pouquinho sobre violência contra a mulher. Afinal, eles conhecem o outro lado da moeda, porque eles são chamados, nesses momentos de crise, de encontrar famílias com situações muito desagradáveis, que às vezes as mulheres estão machucadas. E ele tem uma experiência enorme, que também já fez sociologia, em questão de relações entre as pessoas, familiares, de trabalho, relações que podem gerar algum conflito, e nos vai dar uma orientação, vai nos dar uma conversa franca e transparente sobre esse assunto, violência contra a mulher. Queria apresentar a vocês, então, o nosso querido doutor José Mário, delegado aqui de Bangu. Obrigada a vocês, doutor José Mário. Boa tarde a todas. Tá? Eu gostaria de dizer que é com grande prazer que eu estou aqui dando essa palestra, tentando colaborar um mínimo com a orientação e educação no que tange a visão da mulher, né? Porque eu, enquanto polícia, consigo ver de dentro da delegacia para fora e não consigo saber o que vocês, mulheres, estão vendo de lá de fora para dentro. E também vou aprender um pouquinho com vocês. Primeiro, eu gostaria de falar que a autoridade policial digamos assim, uma cabeça que precisa das mãos. Para isso eu vou chamar Alexandre Marcelo do Pança e Emildiane, vem cá, que são os longamanos do delegado. O delegado não faz nada sem os seus policiais. Né? Aliás, na vida, ninguém faz nada sozinho. Por isso que nós somos seres sociáveis. Vivemos em grupo. Uma mulher policial, uma bonita mulher, diga-se de passagem, e um homem policial. Né? A cara dele de satisfação. Bom, as polícias, de um modo geral, elas foram criadas para tomar conta das ruas. E assim, no aspecto romano da coisa, os guardas, né, tomavam conta das ruas, e com uma regra principal, manter a riqueza na mão dos ricos. Para isso existem as polícias historicamente. E aí você pode levar para a quantidade de polícia, guarda romano, soldado, guardião, vigilante, enfim, todo mundo que funciona como regra, desliga para mim, como regra de guarda. E a gente tem um problema muito sério, porque já que a atividade principal das polícias é criado para tomar conta do patrimônio, para guardar as ruas e que as pessoas andem com seus patrimônios nas ruas, como é que ficam nossos lares? Na contramão dessa ideia, nós temos a proteção do lar. A polícia não pode entrar sem mandado, a casa é o asilo inviolável, enfim. Todas as regras que proíbem a entrada do Estado enquanto polícia nas casas. E aí, atrás do muro, depois do portão, muitas coisas acontecem. Que a polícia, às vezes, só toma conhecimento quando chega na situação extrema. Né? E a violência doméstica é um desses fatores, que envolve diversas ramificações que geram a violência doméstica. Né? Mas, geralmente, uma coisa importante é que ela é progressiva. Começa com xingamento, depois com empurrão, depois com tapa no braço, depois tapa na cara, soco, pontapé, bico, banda, facada, tiro, enfim. Ele é progressivo. Então, ainda dá tempo da mulher se socorrer da polícia, antes que chegue nesse limite. Né? E tem várias formas de socorro, porque a violência doméstica enquanto crime, ela abrange qualquer crime. O crime de xingamento, de injúria, né? Xingar a mulher, isso é injúria. A mulher pode fazer um registro contra o marido. Né? O crime de ameaça, lesão corporal, aí começa a coisa a progredir. Né? E quem vai atender essa mulher numa delegacia? Em regra, pode ser um homem,
Mas isso dá direito à mulher de falar assim, o senhor se importa de eu falar com uma policial? Com certeza a autoridade policial vai providenciar uma policial feminina para atender aquela mulher. Ainda que seja em outro dia, que pode ser um plantão, de madrugada, enfim, os recursos reduzidos, e não tem uma mulher para disponibilizar para aquela mulher. Então, ele vai consignar o mínimo naquele registro, se não for caso de flagrante, e vai agendar um dia para comparecer, para falar com a policial fulano de tal, ou com o delegado titular, que ele vai encaminhar uma mulher para bater um papo. Né? Eu tenho essa preocupação nos crimes sexuais. Né? Nos crimes sexuais, eu entendo que a mulher fica muito mais à vontade de falar para outra mulher. Né? Então, nos crimes sexuais, sempre que eu tenho oportunidade, eu evito que seja um homem que tome depoimento delas. Né? Sempre que tem criança, eu procuro botar uma mulher próxima. A figura materna nos acompanha até a morte. A gente vê sempre em alguém a nossa mãe, por mais velhos que nós sejamos. A gente está arriscado a ver uma pessoa mais nova com uma personalidade da mãe numa situação de estresse. Então, falando de violência doméstica, volta sempre para a mulher, porque mãe é exclusivo de vocês. Vocês são responsáveis para manter a raça humana. Né? Algumas aí é primeiro filho, outras não, mas a responsabilidade de vocês é muito grande. Né? E a minha responsabilidade, enquanto polícia, é que vocês tenham a mente saudável, que se sintam amparadas, que não se sintam desprotegidas, ou que, no mínimo, dê um puxão de orelha no marido quando o caso é de puxão, ou bote ele na cadeia quando o caso não é de puxão mais, já passou. Entendeu? Tem situações que a gente dá um puxão de orelha no marido. Não, um puxão de orelha, prende, bota uma fiança baixinha, vai embora. Né? Uma coisa mais séria, bota uma fiança um pouco mais cara, para ele ter que se virar nos 30 para pagar. Ou, caso extremo, ó, não vou dar fiança não, vou representar pela prisão. E dificilmente o juiz não concorda, porque quando a autoridade policial toma essa medida, o juiz sabe que o delegado de polícia está tomando aquela medida porque ela é extrema. Se não respeitar, o mal maior pode ocorrer. E aí prende o marido. Né? Essa é uma coisa, assim, em último grau, porque o delegado tem que ter uma visão maior quando prende o marido. Ele é o sustentador da casa, é ele que leva a comida. Se ele não levar, quem vai levar? Então, a gente tem várias preocupações que giram em torno do evento violência doméstica. Ninguém ali, o delegado, não é assim. Pode até parecer alguns, né, fechado, carrancudo, mas na essência somos preparados para olharmos para você como uma família. A gente não olha para a mulher vítima, a gente olha para a mulher vítima familiar. E ela foi vitimada dentro de uma família. O que podemos fazer para ajudar essa mulher sem destruir essa família? É muito mais complicado. E a gente tenta buscar isso. Esse é o nosso desafio enquanto avalia um crime de violência doméstica. E, por outro lado, também, abrir um canal para a mulher ter onde socorrer. E para o marido saber que ele não está à vontade. O ser humano, ele precisa ser limitado. Se não fosse assim, não precisava de leis. Cada um fazia a sua. A gente ia viver perfeitamente no paraíso, não precisava ter nada escrito. As leis existem porque o ser humano não tem limite. Se o Estado não pôr limite, o limite é o céu, ou o inferno, sei lá para onde o cara quer ir. Né? Então, a polícia funciona como o cunhado. O cunhado mau, o brigão, né? O irmão da mulher. Ó, vou falar pro meu irmão, hein? Aí o cara fala, pô, o irmão dela é grande pra caramba, meu irmão, chato. E aí evita conversar com o irmão, que é a polícia. Né? Então, a polícia funciona como termômetro, como ferramenta, como ajuda e, em último caso, punição. Punição para quem merece punição. Porque também tem os caras que não merecem. A mulher está estressada, fala, meu marido está me ameaçando. Minha senhora, o que ele disse? Ele falou que esse mês talvez não dê para pagar a conta de luz, que o patrão não pagou o salário. Pô, não está ameaçando ninguém, né? Está com dificuldade financeira. Né? Aí você tem que sentar e conversar. Né? Tem que perder um tempinho, botar norte, às vezes bater papo com os dois. Né? Até orientar. Orientar até antes de punir, ou seja, punir, ele vai ser punido, que chegou lá não tem jeito. Vai ser feito um registro, uma investigação vai iniciar. Então, daquela forma, para alguns, aquilo já é uma punição. Agora, para castigar, ele
tem que saber que se ele insistir naquilo ali, ainda que ele não tenha sido preso em flagrante, a autoridade policial não vai ter o menor problema em falar assim, senhor juiz, presente investigação através de lesão corporal que fulano fez em ciclano e Pereira pão duro, arroz quebrado. Durante o decorrer da investigação, houve nova lesão corporal, houve ameaça, houve isso, e a ordem pública encontra-se ameaçada por esse indivíduo que não respeita as leis, razão pela qual, em nome preservar a ordem pública, representa pela prisão preventiva do indivíduo que deverá responder o processo preso. E relata o inquérito, e ele vai preso. E sabe quando ele sai? Só na sentença. Às vezes é rápido, 3 meses. Às vezes demora mais um pouquinho. Mas pelo menos 3 meses ele fica lá, 90 dias, preso. Preso e preso e preso. E nada solta. É mais fácil soltar um ladrão do que soltar o marido agressor, para ter uma ideia. Porque o ladrão ainda corre o risco de não ser reconhecido. O marido não tem jeito. É seu marido? Foi ele que te agrediu, foi. Acabou, está reconhecido. Né? Então, processualmente falando, é mais fácil o Estado atingir seu objetivo enquanto lei de prender o marido do que atingir seu objetivo enquanto lei de pegar o ladrão. Né? Então, era bom que os maridos estivessem aqui também para saber o risco, tem 1, tem 2, os riscos que eles correm quando agridem a mulher. Entendeu? Agora, por que essa lei veio à baila se a nossa Constituição, no artigo 5º, pede para tratar todos com igualdade? Tratar com igualdade significa equilibrar a desigualdade. Você não vai tratar o baixinho com igualdade do altão com igualdade. Se você não arrumar uma forma de equilibrar isso, você vai estar tratando com desigualdade. Se você falar assim, só pode entrar na minha casa quem tiver até 1,50 m, já barrou o grandão. E se for o contrário? Quem não tiver pelo menos 1,70 m não entra na minha casa, barrou o baixinho. Então, tratar com igualdade é ver um ponto de equilíbrio nas diferenças. Né? O quente e o frio vão se tornar igual quando eles ficarem mornos. É isso que o legislador procurou ver. Por isso a norma não é inconstitucional. Ela não trata de forma diferente. Ela trata de forma equilibrada. Ainda que tenha pequenas diferenças. Porque se não tiver essas diferenças, não vai dar para ter o equilíbrio. Vai continuar desequilibrado. Na briga entre homem e mulher, geralmente perde a mulher. Né? Quando a mulher é sustentada pelo homem, e isso é uma questão cultural brasileira, quando o cara fala, eu vou sair de casa e deixar você com fome, quem perde? A mulher. A gente não pode, enquanto legislador, enquanto cumpridor de leis, desamparar nossas famílias. E aí, a violência doméstica vem com vários institutos, dentre qual os crimes, tentar equilibrar isso, tentar botar freio, aquilo que eu falei, o ser humano sem freio, ele vai para o céu, para o inferno, enfim. Né? A lei cria um dispositivo, tenta criar vários dispositivos, tentar buscar esse equilíbrio, tratando de forma igualitária, porque o equilíbrio justamente busca equilibrar as coisas, né? As pessoas que são diferentes. Mulher é diferente de homem, não é igual. Mulher é mulher, homem é homem. Então, para tratar de forma equilibrada, você tem que identificar os aspectos positivos e negativos, tanto do homem quanto da mulher. As partes mais fortes e mais fracas, tanto do homem quanto da mulher. E aí depois você vê como é que a gente faz para poder alcançar quem está muito mais forte na relação. Entendeu? E o Shaquille O'Neal falasse, vem cá, sei lá. Tá com vergonha. Fala não, aí. doutor, não sei falar. Não sabe falar? Não, fico nervosa. Fica nervosa? Gente, boa tarde. Você está na polícia há quanto tempo? Estou na polícia há 15 anos. Então, você teve algum tipo de preconceito quando entrou para a polícia por ser mulher? Não lembro. Então não teve. Não lembro. Você não enfrentou. Todos me trataram bem. Como é que a sociedade te vê como polícia mulher? Te admira? Admira, os homens me olham um pouco, a princípio, antes de conhecer, ficam com medo, as mulheres
acham legal. É legal. Viu? Porque ela é exceção. É. A lei não prevê que mulher é polícia. Se o cara vacilar com ela, toma tiro. Brincadeira. Mais ou menos isso. Aí, mais ou menos. Brincadeira, gente. Então, Eu acho que a plateia deve estar assim, muito curiosa, senhor delegado, para saber algumas medidas que elas poderiam tomar para não ter que chegar na delegacia. Porque quando chega na delegacia, o caldo já transbordou, né? A mulher já apanhou, ou já está machucada, ou a relação fica em uma posição muito difícil de ser levada adiante. E nós gostaríamos muito, não sei se existe essa fórmula, se existe alguma regra, se existe alguma ação, e que o senhor poderia orientar. Olha, quando a coisa começa a ir por esse caminho, não faça isso, sai de perto, procure um amigo, uma amiga, sai para a casa da amiga do lado. Se seu marido está muito animado com a bebida, porque perdeu o emprego e o jogo de futebol, aí a coisa já fica mais complicada para ele entender, até que a bebida baixa. Eu estou dando esse tipo de exemplo, porque às vezes é alguma coisa que a gente encontra aqui no hospital. Aqui no hospital a gente atende vítima de violência sexual, não de violência física, que é normalmente o que o senhor atende da delegacia. Aí eu queria a sua orientação nesse sentido, e se alguém da plateia depois gostaria de fazer alguma pergunta específica. a prefeitura mantém alguns órgãos de apoio às famílias. Algumas religiões também mantêm esse tipo de ajuda. Agora, nem a prefeitura, nem a igreja, lato sensu, seja qual for a religião, vai conseguir tomar atitude na hora, 3 horas da manhã, com a situação acontecendo. Né? Aí a sugestão, não provoque a fera. Entendeu? E isso serve para os homens também. Não provoque a fera. Não vai provocar um ser humano nervoso, desorientado, fora do seu comportamento normal, porque ele vai partir para dentro de você. Né? Então, a conversa e a paciência, a sabedoria, é o melhor conselho. Não estou pedindo para que ninguém se acovardar e virar um refém do insano. Não é isso. Né? Mas, pelo menos, dar uma oportunidade para a pessoa refletir. E, numa situação de mais paz, de menos nervosismo, conversar. Né? A agressividade não resolve nada. Violência gera violência, isso é um ditado que todo mundo conhece. Né? Então, está lá o cara, perdeu o emprego, chegou em casa bêbado, né? Enfim, merece todos os motivos para tomar uma bronca. Mas, dependendo de como ele chegue, a bronca é melhor ser dada de manhã. Senão a bronca vira violência, que vira caso de polícia, que vira arrependimento em 2 dias. Entendeu? Bom, vamos lá, vamos falar da parte jurídica. Ela perguntou basicamente o seguinte: a mulher é agredida em casa e ela mesmo não tem coragem ou sei lá, oportunidade de chamar a polícia. Ela, vizinha, pode chamar a polícia? Deve chamar a polícia? Foi esse o questionamento, não foi isso? Tá, então agora vamos botar esse contexto dentro da lei. Se o crime for de ameaça, vou te matar, vou acontecer, ela chamar a polícia vai até apresentar o fato. Mas se a mulher chegar para o delegado e falar assim, não vou representar não, doutor, não chamei a polícia, não é nem questão de retratar a representação, é que eu não chamei a polícia. E o delegado vai consignar e vai mandar todo mundo embora. Mas se for lesão corporal, a ação penal é pública incondicionada. Traduzir para vocês, a polícia vai prender e vai agir e não vai perguntar nada à mulher se quer ou se não quer. Mesmo que ela diga, pelo amor de Deus, não quero, não tem como, a lei impõe ao delegado que proceda. E aí, quando o vizinho faz isso, é até bom. O marido vai preso, habita fiança abaixo, a mulher fica de boazinha e ele sabe, meus vizinhos vão me caguetar, não vou bater na minha mulher, não. Então, a gente vive em sociedade, gente. É um ajudando o outro.
Vizinho pode e deve chamar a polícia. Isso não é feio, não. Isso é bonito. Feio é quem comete crime. A gente devia fazer isso para tudo. Para o furto, para o roubo, para o estupro, para a lesão corporal, para tudo. Entendeu? Só que a gente fica limitado, achando, não, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Se onde está isso aí é só dito popular, mete sim. A Maria da Penha, que é paraplégica, ela teve alguns outros postos, algumas ameaças. As pessoas têm que pensar nisso. Porque antes, até chegar à morte, as mulheres elas apresentam vários hematomas, vários empurrãozinhos. Tem que se pensar nisso, porque vai à morte mesmo. As mulheres morrem por violência doméstica. Isso tem que ser visto pelas pessoas que estão na sociedade, naquela sociedade. É uma questão que a repetição nos cria uma visão do futuro, né? Tem um ditado que diz, quer prever o futuro? Veja o que aconteceu no passado. Você vai saber exatamente o que vai acontecer no futuro. Quer saber o que vai acontecer com o Brasil? Lê a história, você vai saber o que vai acontecer com o Brasil. Se não acertar, em cheio vai ser bem próximo. Então, existe um comportamento repetido e progressivo. Foi como eu comecei a nossa conversa. Começa xingamento, depois um tapinha no braço, depois um tapa na cara, depois um soco, depois é tiro, enfim. Aí perdeu o respeito, como a gente diz. Né? E, hoje em dia, a autoridade policial e o juiz têm ferramentas para falar que esse cara, acabou para você, meu amigo. Teu crime não é tão grave assim, mas tu vai ficar preso pelo menos até o julgamento. Então, dentro desse contexto que o senhor está falando, dessa situação em que a mulher já foi machucada de uma maneira mais contundente, está sendo ameaçada da sua vida, como está a situação hoje das delegacias das mulheres? O Estado passa uma crise muito grave na história dele. Né? As delegacias das mulheres e as outras delegacias estão funcionando como a polícia que eu conhecia há 30 anos atrás, porque os policiais são apaixonados. Entendeu? Então, vocês podem ter certeza, independente de não ter papel, não ter impressora, não ter luz, ar-condicionado, quando você falar assim, socorro, polícia, a gente vai estar lá. A gente faz isso por vocação, não faz isso por dinheiro, não. Entendeu? A gente faz isso porque ama ser policial. Não é porque tem obrigação de trabalhar, não. Diferente de alguns serviços públicos, que o cara, sei lá, ele vai lá, parece que está indo por obrigação dele. Né? Não, a gente vai para o trabalho com prazer. A gente vai para o trabalho porque a gente vai lá ajudar alguém. A gente vai para o trabalho igual o pastor vai para a igreja, igual o padre vai para a igreja. A gente vai lá, pô, vou sair de casa, vou ajudar um monte de gente hoje. Entendeu? Se vamos receber no final do mês, não sei. Mas que vamos ajudar um monte de gente hoje, nós sei como nós vamos fazer isso. Então, a delegacia da mulher funciona, as delegacias digitais funcionam, e apesar de todas as dificuldades, elas vão continuar funcionando. Porque lá, nós somos culturalmente apaixonados pela profissão. Não somos funcionários públicos, não. Somos policiais, que por coincidência é funcionário público. Doutor Miana, eu tinha uma dúvida, aproveitando a gente da delegacia da mulher, muitas mulheres, por falta de informação, elas apresentam uma queixa na delegacia das mulheres e existe um trâmite que aquilo é encaminhado para a justiça, mas a mulher muitas vezes é convencida pelo próprio marido, com um beijinho no pescoço, desculpa, nunca mais vou fazer, a retirar a queixa. O senhor explicou que o Estado prossegue, ele não precisa ser provocado porque é uma questão pública. Mas a ação na justiça, eu sei que muitas vezes a ação é cancelada por desistência da parte impetrante, que é a vítima, né? Eu quero que o senhor falasse, porque eu conheço alguns números que dizem que muitos casos de morte da mulher são mulheres que apresentaram uma queixa alguma vez e que desistiram, por algum motivo, de dar prosseguimento àquela persecução, aquela ação contra o marido. O que o senhor queria falar a respeito disso? O cara que bateu uma vez, que não vai bater mais, ela deve acreditar, ela deve ir a termo, ou ela deve ficar com medo do marido ser preso e acabar tudo mal? Qual a Bom, é uma questão muito difícil. Primeiro eu vou falar da visão jurídica desse processo. Né? A Lei Maria da Penha só permite a retratação em juízo. O que significa dizer? Que na polícia eu vou falar, quero retirar a queixa, igual o Corpo Santo, teve uma novela aí que o cara rasgava registro, inquérito. Isso é novela, gente.
Ela vai falar, quero retirar a queixa, quero retratar a representação, eu mando até consignar. Mas não posso parar. Ali o meu princípio processual é da indisponibilidade da investigação. Então, mesmo ela falando isso, mesmo ela implorando isso, eu não posso parar. A lei me impede de parar naquele momento. Mas em juízo não. A lei fala que a retratação somente será possível em juízo. Então, aos crimes que dependem de representação, essa retratação poderá ser feita em juízo. Né? Um pouquinho antes de receber a denúncia, existe uma audiência, e aí pergunta se a mulher, se ela quer representar, manter a representação contra o marido. Se ela falar sim, ação inaugurada; se ela falar não, ação encerrada. E não poderia ser diferente. O Estado não pode ser o todo-poderoso líder do destino das famílias. Né? A gente, enquanto Estado, é muito poderoso, cara. A gente usa arma, usa carro, usa estrutura, usa tudo em nome do Estado, pago por vocês. Imagina se a gente pudesse tudo. Chegar na casa, não, que se dane, vem cá. Ia ter um monte de injustiça. Agora, é óbvio que dentro desse contexto menos agressivo, alguns problemas ocorrem. Né? E tem o cara que tem problema de, sei lá, por exemplo, depressão. A depressão, vamos falar de depressão aqui, uma doença silenciosa, praticamente assintomática, que mora no coração daquele do doente. E esse processo depressivo, em algum momento, ele explode e leva o pai a matar 2 filhos, como recente, se jogar pela janela. Quer dizer, a gente jamais vai ser o goleiro perfeito de conseguir evitar todos os problemas, mas dentro de uma avaliação metodológica, nós somos vitoriosos. A Lei Maria da Penha é vitoriosa. Já conseguiu diminuir bastante alguns tipos de comportamento. Já conseguiu botar homem com medo de mulher, cara. Que no passado estava nem aí. Tem 2 momentos da história. Tem um momento da polícia lá dos anos 70, 80, que eu cheguei a pegar um pedacinho, que o marido, tinha pavor da polícia. Sabe por quê? A mulher dele ia lá na delegacia, meu marido me bateu, não sei o quê. Chama aqui, meu irmão, para com isso, não vai dar problema, não sei o quê. 2 dias depois, meu marido me bateu, não sei o quê. O policial lá quebrava ele na porrada. E aí ele parava. Mas isso aí não pode mais. Isso era uma realidade. E não era a melhor realidade. Óbvio que quem apanhou, parte da polícia é um carrasco. Entendeu? Mas funcionava desse jeito. Não vamos tapar o sol com a peneira. Isso em algum momento da história existiu. Né? E aí veio 88, um monte de garantias, e a polícia parou com isso. Mas funcionava. E aí parou com isso, o que aconteceu? O crime, soltou o freio. Aí vem piorando os fenômenos de violência, até que em 2006, falou, vamos parar com isso aí. Aí criaram a lei. Aí já começou a regredir de novo. Os freios escritos. Antes você tinha um freio cultural. Esse da polícia, não, era cultura. Era assim, todo mundo sabia que era assim. Ninguém questionava. A grande sociedade não reprovava isso. Que o cara lá, o marido valente, apanhasse do policial. Era aceito. Mas chegou em 88, não, chega, né? O cara vai bater aí, se quando ele não gostava do cara. E os malucos polícia também. Maluco tem em tudo que é lugar. Né? Então, a história criou regras. Regras para não fosse feito mais isso. Aí o crime doméstico disparou. Aí o Estado, disparou, vamos criar lei. Começou a frear de novo. E a gente está sempre buscando esse equilíbrio. Vai para lá, vem para cá, vai para lá. Isso é a sociedade. Essa visão que ela teve é uma visão razoável. Ela fala que o seu pai agrediu verbalmente sua mãe e quebrou as coisas dentro de casa. Tá.
Que tipo de verbalização? Xingou ou ameaçou? Ameaça de quê? De morte? Tá bom. Aí o PM foi lá e achou que não tinha que fazer nada, né? Meu, teu pai deu sorte. Teu pai deu sorte porque isso já aconteceu. Eu de plantão. PM, doutor, o cara fez lá, só fazer o registro agora, vai lá e entra. E se ele não abrir a porta, invade. Tá em flagrante, amigo. Você precisa de mandado judicial, não. Tá? E pode ir lá e fazer isso. Aí o PM voltou lá. Vambora que o delegado mandou te prender. O senhor tem mandado? Não. Ele falou que se você não abrir, eu vou para arrombar. Não vou abrir, não. O PM deu meia dúzia de chute no portão. Peraí que eu vou abrir. Foi preso. Olha, está em flagrante. A questão é o seguinte, o policial militar também, o policial de um modo geral, hoje em dia está muito acuado. É muito alvo. O que acontece? A sociedade não, mas a imprensa quer dar mais ênfase a um desvio de conduta do que essa molecada andando de fuzil pela rua. Eu não admito isso. Entendeu? E tem mais. Onde eu estou, instaura inquérito mãe, apurar o armamento deles, eu crio um monte de problema. Aí eles começam a ameaçar de morte. Fazer o quê? Eu escolhi isso como profissão, não posso fazer nada. Eles sabem, se cometer crime, eu vou perseguir, é isso que eu faço, eu sou pago para isso. Agora, o PM foi mal orientado. Entendeu? E também por medo. Porque chega, vai ser processado, depois quem compra? Eu compro o barulho de quem está certo. Seja ele quem for, seja ele policial, seja ele mendigo, seja ele preto, seja ele branco, japonês, não quero nem saber o que ele é. Eu visto a camisa do quem está apoiado por lei. Entendeu? E se teu pai está fora do limite, quebrando tudo dentro de casa, ameaçando tua mãe, simples, se ele tem dinheiro para comprar tudo depois, deve ter dinheiro para pagar a fiança, né? Se não tiver, vai preso, amiga. A polícia está lá para receber depois o desípio. Eu tenho certeza que o juiz vai botar ele em liberdade sem pagar nada, mas ele nunca mais vai fazer, que ele vai ficar 2, 3 dias preso no inferno. Então, é o que eu faço, eu não dou. Olha só, os PMs, quando ficam um pouquinho alvoroçados, eu pergunto para eles o seguinte: se te desse a opção de apanhar ou de ser preso, o que você iria escolher? Até hoje eu só recebi como resposta: apanhar é melhor do que ser preso. Então eu falo para meus policiais: não bate não, meu irmão, prende o cara, não dá um tapa. Cidadão, por favor, me acompanhe preso, se ele registrou algema, e vai ficar preso com toda a educação do mundo. Muito pior do que dar um tapa. Dar um tapa, o cara fala: agora eu vou na corregedoria te denunciar. Equilibrou o jogo, amigo. Usa o teu poder que a lei te deu. A lei te deu obrigação de prender quem está em flagrante. Então, usa isso. Não bate, não. Prende. Faz o pior. Olha, a denúncia feita por terceiros posterior ao crime, eu vou precisar fazer uma distinção jurídica do crime. Se o crime for de ameaça, injúria, enfim, de ameaça que é ação penal pública, tem 6 meses para representar. Então, eu vou chamar a pessoa lá, a vítima de ameaça, e vou perguntar a ela que eu tenho uma denúncia anônima ou denúncia nominada pelo vizinho, que ela está sendo ameaçada e o que ela quer fazer. Eu vou ter que fazer isso, a lei me impõe isso. Né? E aí se ela fala assim: não, não quis, né? Nem que se iniciasse, tal, vou ter que pedir arquivamento. Tá? Agora, se for lesão corporal, a fulana bateu, tem lá, aí ela: não vou ao exame de corpo de delito, mas foi atendida no hospital, faço uma requisição, doutor fulano de tal, me mande o BAN, boletim de atendimento da fulana, aí vem lá, deu entrada, vítima de lesão corporal, pego aquele BAN, seu perito, faz um laudo indireto, lesão corporal, ação condenada, acabou. Vou à frente sem eles abrir um bico. É só usar as ferramentas que eu já conheço. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas daí? Só fazer papel, cara. Já está pronta a maioria dos formulários. Então, a denúncia anônima tem valor e é extremamente importante em alguns casos. Aliás, em alguns casos, ela é a única solução. Se for ameaça, sim. Não, aí a ação penal pública incondicionada, ela não é dona da ação.
O máximo que pode acontecer é eu não conseguir provar mais as lesões, né? Porque a lesão não vai poder ser materializada por laudo, porque elas desapareceram. Mas a lei processual me dá uma saída. Quando as lesões sumirem, eu posso produzi-las por testemunha. Chamar o denunciante e falar, você viu ela machucada? Como é que era? Era vermelho, era roxo, era um corte? Então, as lesões sumiram, mas a testemunha me supre, porque o Código de Processo Penal me dá essa oportunidade. Entendeu? Então, é importante a denúncia. A denúncia, pelo menos, às vezes, é o que vai botar freio no futuro. Agora, alguns crimes, injúria, difamação, a ação penal é privada. Ela é exclusiva da parte. Então, se não vier a delegacia, tu denunciar elas, não vou poder ir lá convidar, conduzir, entendeu? Pode, se elas são públicas, entendeu? O que você não pode é armar arapuca, né? Induzir, tipo, provoca a parte para gravar a ligação. Mas Zap, te mandou uma mensagem? Você, olha só, o Zap está protegido pelo sigilo, não está? De ambas as partes. Mas se você abrir mão do seu, problema é seu, ele é teu. Você abre mão a hora que quiser. Ah, mas e a conversa com outro, meu irmão? Então não conversa com ela não, que ela abre mão do dela, acaba botando o teu no risco. Então não veja ilicitude. Entendeu? Se o cara manda um Zap para você, vou fazer, vou acontecer, ou fulano de tal fez isso, aquele Zap eu não posso pedir para tomar o telefone de você e coisa, mas você pode falar assim, doutor, olha aqui meu Zap, eu vou imprimir para o senhor. Claro, é legal, não é prova obtida por meio ilícito. Entendeu? Esse contexto todo que o senhor falou desde o momento que eu cheguei é só da violência do homem para com a mulher. E quando é ao contrário, porque eu sofri. E o policial, ele flagrou. Eu estava com corte e tudo. Ela me bateu, o policial pegou, me chamou e me algemou. Eu saí algemado. Quando chegou na delegacia, ele era capitão. Ele ficou fazendo deboche na minha cara. Tá, vamos lá. Eu já entendi. Você está falando de uma agressão mútua. Concorda? Concordo. Ela te agrediu e você agrediu ela. E ela ainda chegou a xingar. Espera aí, o vamos lá. policial. Vamos separar isso para você entender o porquê você foi algemado e ela ainda não tinha sido algemada. Beleza? Olha, o que eu falei na lesão corporal contra a mulher? A ação penal é pública, incondicionada, o Estado é dono da ação. Não depende de representação. O policial chegou e ia lá, uma ação minha, ele é autor, né? Bateu na mulher, a ação é condicionada. Eu sou o dono dessa ação. O policial, opa, você é meu preso. Está algemado. Aí ele só vai responder se ela só vai responder se ele representar. Porque foi isso que a lei mudou. A lei exige representação quando você é vítima ou quando qualquer pessoa é vítima do crime de lesão leve. Mas quando a vítima é a mulher, é pública incondicionada. Essa é uma mudança. Essa é que busca desigualdades para o equilíbrio. Entendeu porque você foi algemado? Você já estava preso em flagrante. E ela não estava por quê? Porque dependia da tua representação. Se você falasse, o policial, estou representando contra ela está presa também, ela me agrediu também. Vou te falar. Aí chega esse caso na delegacia, agressão mútua. Eu já recebi casos que o homem estava simplesmente destruído. A mulher acabou com ele na porrada, destruiu. E ela estava com algumas lesões também, muito poucas. O cara tinha corte no rosto, tinha mordida, faltando um pedaço do braço. A mulher arrebentou o cara, ganhou na porrada mole. Aquele ali é mole. E aí, e ela também estava machucada. Então eu já dei voz de prisão para ele. Ele já está preso. Não tem jeito. Apesar de ter perdido na porrada, está preso, porque ele é autor, também. Eu não posso falar, tadinho, perdeu na briga, não é mais autor. Não, ele é autor. Em menos intensidade, mas é autor. Por um lado, e vítima por outro. Agora vamos ver a situação dela. Quer representar contra a sua esposa? Não. Está solta. Entendeu? Agora já tive os 5... O homem não quis representar contra a mulher não precisa representar contra o homem, a ação penal é pública incondicionada, você já está preso. Essa é a diferença. É só representação. A diferença é basicamente a mulher expressar à vontade
Ou quando ela era muito intimidada, tiraram a expressão dela, agora o Estado age por conta própria. Olha só, aí você vai cometer o crime de desacato, dependendo da situação. Mas, olha só, o que eu falo para os PMs? Poderia. Não sei como é que foi apreciada essa situação, né? Mas poderia. Só que o desacato é termo circunstanciado. Não vai importar em prisão em flagrante. Vai assinar termo de compromisso e vai embora. Entendeu? Agora, eu já autuei homem e mulher. Quer representar? Quero. Pode. Ó, ela perguntou se o cara preso em algum crime que esteja sob o processo da Lei Maria da Penha, se ele pode sair pagando fiança. Pode. Não falei que vai sair em todos os casos, não. Falei que pode. Flagrante. Não é o flagrante. Para vocês entenderem, flagrante, na visão de um jurista, é a coisa queimar, está ardendo, acontecendo. Entendeu? Isso é flagrante. Isso autoriza a autoridade policial a prender, através de um decreto administrativo de prisão em flagrante, alguém. É o único caso que a autoridade policial prende, porque nos demais casos é o juiz que prende. Mais ninguém, nem promotor, nem mais ninguém, é juiz. Em flagrante é o delegado, fora de flagrante é o juiz. Né? Então, flagrante é uma coisa que está acontecendo, ou acabou de acontecer. Tá? Aí, é só um momento. E se esse crime avaliado a pena não ultrapassar a 4 anos, o delegado pode, nem sempre arbitra, fiança. Aí você tem os seguintes recursos. Primeiro, fiança mínima com desconto para facilitar a saída do preso. Fiança mais cara para criar dificuldade. Fiança um pouco mais cara para quase uma impossibilidade. Ou então, não arbitro fiança. Não, deixa de arbitrar fiança por vislumbrar as hipóteses previstas da prisão preventiva. Em vez de arbitrar fiança, eu faço uma representação por prisão. Por quê? Aquele decreto prisional é administrativo, extremamente precário. Vou precisar de um decreto judicial de prisão preventiva. Eu represento pela preventiva, ao invés de arbitrar fiança. Então, pode arbitrar fiança? Pode. Mas vai arbitrar fiança em todos os casos? Não. Na maioria dos casos, sim. Em alguns casos, não. O que acontece quem não pode pagar? Né? Às vezes eu arbitro o mínimo. Arbitrei R$300. Peguei o mínimo, descontei o máximo e R$300. De graça eu não posso mandar embora. O cara não tinha para pagar. Né? O juiz acaba liberando essa pessoa numa audiência, do qual eles convertem essa prisão pecuniária em fiança idônea. O nome técnico é fiança idônea. O cara assume um compromisso de comparecer todos os atos do juízo e a posta de liberdade, como tivesse pago fiança. Porque também seria injusto, na nossa sociedade, manter alguém preso porque não tem dinheiro, né? Ser pobre não seria assim, moralmente aceito manter alguém preso. Eu, particularmente, procuro ajudar sempre quem tem menos. Pessoalmente faço isso. Quem tem menos, eu ajudo mais. Quem tem mais, eu ajudo menos. Eu funciono assim há muitos anos. Entendeu? Porque só o fato do cara não ter ninguém a quem socorrer, pô, a gente que tem mais um pouquinho, vamos mudar para essa pessoa, né? É isso que eu faço, tá? Mais alguma pergunta? Olha só, não tem um estudo sobre isso, mas você acaba vendo a formação de uma família com o espelho dos pais. Pais brigões, filhos brigões. Pais, filhos da paz. Né? Então, a gente, para mudar nosso país, precisamos criar uma cultura da origem, dos primeiros dias até essa pessoa se tornar líder social. Precisamos preparar nossas mães para que elas orientem os seus filhos para ter um Brasil melhor. Vocês têm essa responsabilidade. Aliás, a mulher é a maior responsável de tudo que existe no mundo.
porque os homens, alguns são violentos, ou porque viram o pai batendo na mãe, ou porque a mãe, de tanto apanhar, falou assim: meu filho, nunca deixa ninguém te bater. E esse ninguém serve a mulher dele também. A mulher faz assim, ele baixa a porrada. Entendeu? Então, a gente tem que criar culturas de não violência. Ou, pelo menos, de tentar educar as pessoas para que elas se defendam. Somente. Não ataquem. Entendeu? Porque, hoje em dia, com novela, dando exemplo de agressão. Sei que, quer dizer, a gente tem um monte de fatores de criação de não líderes, né? O mocinho era o líder da minha geração, o polícia que prendia todo mundo. Para essas crias do tráfico, o que eu vou falar para eles? Não, bacana é ser traficante. O traficante aparece de carrão, arma longa, rodeado de mulher, bebida e comida à vontade, enquanto ele passa um sufoco danado. Tínhamos que entrar nessas comunidades e mudar isso, gente. Entendeu? Porque senão a gente não vai resolver o problema do tráfico, nós não vamos resolver o problema das drogas, nós não vamos resolver o problema dos roubos, não vamos resolver os problemas de violência sexual e violência doméstica. Entendeu? Temos que pegar nossas crianças. O Pelé falou isso em 70. Até hoje ninguém fez nada. Pelé, que tinha pouca cultura naquela época, falou isso em 1970. Até hoje ninguém escutou o cara. Vamos ver se a gente para escutar o cara, que o cara falou lá em 70. Gente, então vamos tentar terminar esse assunto tão espinhoso, que é violência contra a mulher, com uma mensagem de paz. Uma mensagem de educar nossas criancinhas, de dar carinho, educação, orientação, para que, como diz aqui o nosso querido delegado, que tem que tratar da violência no seu dia a dia, né? Possamos ter um mundo mais harmonioso para todos nós. Eu queria agradecer especialmente ao nosso delegado de Bangu, aos colegas policiais que aqui vieram e a todos vocês que tiveram oportunidade de ouvir essa experiência que eu acho muito importante para nos orientar e nos conduzir no nosso dia a dia. Muito obrigada para vocês. Tá? Obrigada.